vou ser breve, prometo, da Fundação Osni José Gonçalves, que é a mantenedora da RBA TV, né? É uma instituição que existe aí de... Opa! Tá ruim, né? Melhorou? Agora sim. Então, é uma instituição que ela existe desde 1993 e ela tem como missão aí fortalecer o vínculo com a comunidade. Ela está entrando numa nova fase e quer fazer isso de uma forma mais prática, trazendo oportunidades, né, de capacitações, cursos, enfim. Essa aqui é só digamos assim, a primeira, né, o primeiro encontro que vocês vão ter dentro desse projeto. E para fazer isso acontecer, ela se uniu à AQL Consultoria, que é uma empresa de desenvolvimento humano. Então, eles trabalham com vários serviços aí para que as pessoas possam desenvolver o lado pessoal e profissional. E é eles que estão trazendo, então, essa palestra hoje para a gente falar desse tema tão importante. E para falar um pouquinho mais da Fundação Osni José Gonçalves, a gente vai passar a palavra então para o representante da RBA TV e da Fundação, que é o seu Rubens, né? O chefe está aí hoje. Alô. E então, seu Rubens, conta um pouquinho para a gente dessa nova fase da Fundação. Bem, boa noite para todos. É um prazer estar aqui hoje. E neste mês de abril, dia 24 de abril, a Fundação Osni Gonçalves vai fazer 26 anos já. O seu Osni Gonçalves, saudoso radialista de Rio do Sul, a minha mãe, meus irmãos, a gente criou a Fundação em abril de 1993, para perpetuar o nome dele e a memória dele. Foi uma pessoa muito querida aqui na comunidade, ajudou a erguer essa universidade, ajudou a erguer o hospital regional com a sua rádio, ajudou a fazer essa BR-470, e ajudou em muita coisa para desenvolver Rio do Sul e o Alto Vale. Então, nada mais justo do que a família fazer essa homenagem ao seu Osni Gonçalves e criar essa fundação tão importante. No começo, nos anos 90, a gente se dedicava com a fundação a fazer campanhas do agasalho, campanhas de arrecadar remédios usados dentro do prazo de validade para entregar na prefeitura e no hospital Cruzeiro na época. E com o crescimento do trabalho da Fundação, em 1998, então, essa Fundação ela consegue trazer para Rio do Sul a tão sonhada televisão, o veículo que hoje é mantido pela Fundação e que leva a todos os lares aí de Rio do Sul e do Alto Vale conhecimento, entretenimento e principalmente tem a vontade, né, de fazer um trabalho para desenvolver ainda mais o Alto Vale. Agora, nessa fase que passamos aí desde 98 até 2018, praticamente fizemos um trabalho de arrecadação de tudo que foi material, ajudando famílias, hospitais, ajudando a gestante carente, os idosos, os orfanatos, e fazer um trabalho bem social mesmo. Graças a um encontro com pessoas que vieram do Rio de Janeiro, que são os proprietários da consultoria AQL, tivemos uma conversa bastante importante e firmamos uma parceria. E através dessa parceria, então, com
pessoas renomadas, com pessoas de conhecimento. A gente então está levando agora uma nova fase dessa fundação e também da RBA, onde nós vamos proporcionar ao público de forma gratuita. Essa palestra é um exemplo, uma palestra que vai trazer conhecimento de relacionamento entre as pessoas, que é tão importante nos dias de hoje. E também já estamos movimentando a formação profissional das pessoas, que podem se inscrever na plataforma da AQL, na bandeira, no ícone da Fundação OSDI. Já tem várias pessoas em treinamento de formação profissional. Estamos gerando vagas de empregos de forma gratuita para as empresas. As pessoas podem se inscrever também para todo o Brasil. E vamos trabalhar diuturnamente agora, em parceria com a AQL, para fazer acontecer muitos eventos positivos para a nossa comunidade do Alto Vale. Então é a nova fase da Fundação, que está de parabéns agora nesses 26 anos. Quero agradecer aqui de coração a minha equipe, brilhante equipe, que faz a Fundação brilhar, e a RBA também. Então era isso que eu queria dizer. Um grande abraço e obrigado para todos pela presença. Obrigada, seu Rubens, pelas palavras. E agora, gente, é a hora do show, né? Porque os caras estão chegando aí, que eu vou ler um pedacinho do currículo aqui, mas eu vou dizer que era tão extenso que eu diminuí um pouquinho, porque a grávida aqui faltasse, o texto é muito grande. Mas eles são pessoas capacitadas de alta performance e que vão trazer muita informação para vocês. A gente vai receber agora o professor Alexander Pinheiro. Ele que é CEO e consultor da AQL Consultoria, especialista em gestão de pessoas e coach. Ele atua em várias frentes, já foi diretor de grupos cariocas como Insight Soluções, 3W Soluções. Atua aí nada mais nada menos do que 25 anos como consultor em empresas aí como Embratel, Xerox, Petrobras, Vitor Hugo, entre outras. Vocês estão vendo que estamos aí em boa companhia, né? E com ele também, professor Anderson Oliveira, publicitário por formação, educador, master coach, diretor e consultor da AQL Consultoria. É docente do Senai, aqui em Santa Catarina, e é especialista em educação comportamental. Então, com vocês, Anderson, que vai trazer muita informação pra gente nessa noite. Eu vou sentar agora porque eu quero anotar tudo, porque eu já tenho aqui, ó, já tenho uma pergunta. Pode abrir para pergunta já? Ainda não, não sei. Tá, é porque assim, ó, o meu marido não veio, foi no futebol, eu já quero saber se o relacionamento homem-futebol vai entrar em pauta, tá? Que relacionamento? Que ele tem com o futebol, no caso. O relacionamento com o futebol sempre vai ser prioridade, não, mentira. Eu vou sentar lá, então. Obrigada. Pessoal, boa noite a todos. Eu quero começar agitando um pouco esse... Eu acho que não é legal a gente começar falando sobre relacionamento se a gente não deixar todo mundo bem disposto. Eu acho que essa música aqui tem tudo a ver com relacionamento. Então eu quero ver todo mundo batendo palma e cantando. Vamos lá. Todo mundo conhece essa música? Então canta essa música. Ninguém sabe agora, tá todo mundo com vergonha, né? Mas ó, essa música aqui tá contando a história de um casal que mesmo com todas as dificuldades da vida, falando aqui agora sobre o dono, que a empresa dele entrou em greve, ele não desistiu, mas ele trabalha todos os dias, leva os filhos para casa e eles acreditam muito um no outro, confiam muito que eles vão conseguir alcançar os seus objetivos. E é exatamente sobre isso que nós hoje. We've got each other, and that's all for love. We give it a shot. Oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer.
Alex, cadê aqui? Meu Deus, eu estou achando aqui. Por favor, perdi aqui. Ah, tá aí. Pessoal, tem um videozinho passar para vocês que eu peço que prestem atenção um pouquinho aqui, tá? Eu sei que o áudio não está muito bom, tá? Nós vamos tentar baixar um pouquinho o volume dessa interferência, mas eu acho que vai dar para a gente ouvir o vídeo aqui um pouquinho. Qual a diferença que existe entre o bem em si, fazer o bem e ser do bem? Olha, as três perguntas parecem falar da mesma coisa, mas não são necessariamente a mesma coisa. Primeiro, fazer o bem me parece que é um ato em que aquele que recebe o bem é que pode avaliar se o que você fez de bem é bem. Então eu diria que fazer o bem se refere ao ato objetivo em que a pessoa que está precisando de alguma coisa recebe alguma coisa de boa de você. Portanto, eu posso dar dinheiro para alguém que está precisando e ainda assim não ser a pessoa mais simpática do mundo, mas se o dinheiro que eu dei para essa pessoa, seja por que motivo for, melhorar a vida dela, eu estou fazendo bem para ela. E essa é uma discussão que vai longa na origem do cristianismo, no debate interno ao judaísmo, que é o que importa, o seu ato, onde o seu coração está na hora do seu ato. É claro que o coração, onde está o seu coração na hora do seu ato, pode falar de uma moral hipócrita, por exemplo, né? Mas ainda assim, eu repito, eu acho que é importante, se você faz um ato de caridade para uma pessoa, por exemplo, ou se você é acolhedor para uma pessoa, você dá para ela alguma coisa, mesmo que você não seja a pessoa mais simpática do mundo, você está realizando, de fato, um bem de modo objetivo. Portanto, eu acho que fazer o bem pode ser compreendido dessa forma. O bem em si já é uma questão muito mais complicada. Primeiro porque adentra no terreno metafísico, né? O bem em si pode ser compreendido para aqueles que acreditam em Deus. Deus é o bem em si. Para outros que não acreditam em Deus, mas podem entender que o bem em si é um ato completamente movido por uma boa intenção. Aí o problema é que você, como sabe, o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Então, afora a discussão um pouco platônica ou um pouco cristã acerca da ideia de que existe um bem em si, puro, ideal, inteligível, ou metafísico, ou divino, a relação entre o bem em si e fazer o bem me parece importante, porque o bem em si só existe, na verdade, para as pessoas, quando esse bem em si se torna fazer o bem para alguém. Portanto, quando essa ideia pura do bem se torna objetiva num ato concreto, em que você ajuda outra pessoa. Eu acho, na verdade, essa a forma mais interessante de relacionamento entre o bem em si e fazer o bem. O bem em si só existe na medida em que ele se torna fazer o bem de modo objetivo. Agora, é claro que a longa e tradicional reflexão sobre Deus como bem, sobre Cristo como bem, como a ideia de um Deus que aceita sofrer como um homem para ensinar aos seres humanos que você só se salva quando você abre mão da sua própria vida, é de uma sofisticação gigantesca. Eu não tenho nenhuma dúvida da importância dessa ideia. Agora, que os cristãos oficiais de fato realizem isso, e não, na sua grande maioria, alguma forma de hipocrisia, é outra coisa completamente diferente. Agora, com relação a ser do bem, que é uma expressão bem mais nova, que tem a ver com um certo comportamento contemporâneo descolado, de você ser legal, é claro que você pode entender ser do bem como alguém que ajuda os outros, que colabora na construção de casas para pobres, que atende pessoas necessitadas, e eu acho que isso faz parte do fazer o bem. Eu quero apontar a expressão ser do bem de uma forma um pouco mais crítica. Eu não confio em quem se acha do bem. E acho que você também não devia confiar, né? A tradição filosófica, há muito tempo, assim como a tradição espiritual, pelo menos ocidental, chama atenção para o fato de que quando você se acha do bem, provavelmente você é uma pessoa que os outros devem tomar cuidado. É a mesma coisa quando alguém se diz ético. Uma pessoa que se diz ética, ou ela é completamente ignorante em termos de ética, do ponto de vista filosófico, ou ela é simplesmente uma mentirosa. Porque toda virtude verdadeira é silenciosa.
faz parte da natureza da virtude não querer aparecer. Toda virtude verdadeira é silenciosa. Eu vou começar conversando com vocês exatamente sobre essa frase. Quem aqui hoje, depois de assistir esse vídeo aqui, se considera uma pessoa do bem? Eu já esperava que ninguém fosse levantar a mão. Tá? Mas antes disso, quem se considerava do bem? Obrigado. Tivemos algumas pessoas corajosas. Tá? Uma das coisas que a gente não consegue muitas vezes dimensionar quando a gente se relaciona com alguém. Será que funciona? Alô, alô? Vai falando. Alô, alô, teste 1, 2, 3, testando. Uma das coisas que, se sair muito alto, desculpa, tá, galera? Uma das coisas que a gente, alô, não tem muita certeza quando está fazendo alguma coisa, algum ato para alguém, é saber se a pessoa está reconhecendo aquele ato que nós estamos fazendo. E a única pessoa que pode realmente dizer para a gente que a gente é ou não uma boa pessoa é, como falou o Luiz Felipe Pondé, a pessoa que recebe aquele nosso ato de bondade. A pessoa com a qual nós muitas vezes dividimos a nossa... Está saindo? Não? Alô? Não. Mas pode falar sem. Eu acho que vocês estão ouvindo bem, é que tem um megafone implantado aqui na minha garganta, e eu acho que ele funciona legal. Eu vou abandonar o microfone, tá, Alex? Depois, se quiser, fica à vontade. Eu acho legal falar segurando um negócio preto perto do rosto, assim não fica muito legal. Eu não falei isso, pessoal. Vocês estão entendendo? Pessoal, então, o outro lado é que vai definir pra gente se aquilo que a gente está fazendo para aquela pessoa realmente é um ato bom ou não. Só que muitos de nós caem na tentação de acreditar que nós somos as melhores pessoas do mundo. E sempre quando entramos em um relacionamento, seja em um relacionamento pessoal ou um relacionamento profissional, muitos de nós cobramos do outro lado que o outro lado seja perfeito. Faça tudo aquilo que a gente espera que aquela pessoa faça. Mas muitas vezes nós não somos capazes de parar e pensar: será que nós estamos sendo a pessoa que o outro merece? Será que nós estamos realizando o esforço necessário para que aquela pessoa olhe para a gente e pense: eu não quero te perder por nada nesse mundo? Porque muitas vezes esse é o nosso desejo. Nós entramos em relacionamentos procurando a própria felicidade. E esquecemos que muitas vezes a nossa própria felicidade vai estar em saber fazer feliz aquela pessoa que nós amamos. Porque quando isso acontece, a pessoa olha para nós e pensa: poxa, essa pessoa me ama, essa pessoa me trata bem, essa pessoa faz aquilo que me faz bem, por que eu vou querer procurar outra pessoa? E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Exigimos do outro e não damos de nós antes de exigir do outro. Então essa reflexão que eu queria deixar para a gente começar, e claro, eu vou trazer aqui algumas frases da música que eu separei ali para vocês, Living on a Prayer, do Bon Jovi, porque eu acho que ela é uma música muito cativante para a gente começar essa nossa conversa aqui. Então as primeiras, no refrão, ele começa falando: temos que nos agarrar ao que nós temos, porque não faz diferença se nós vamos conseguir chegar lá ou não. Tem uma frase muito bonita que circula pela internet que diz que o importante não é aonde a gente vai chegar, mas sim o caminho que nós percorremos até conseguir chegar lá. Porque é Ele que nos faz crescer, é Ele que nos faz amadurecer, é Ele que nos faz nos tornarmos cada vez melhores seres humanos e, consequentemente, mais bem preparados para construir os nossos relacionamentos. E esses dois versos falam exatamente sobre isso. Talvez nem todo casal vá conseguir atingir todos os objetivos que planejou no dia que se encontrou, no dia que se conheceu, no dia que começou a construir uma vida em conjunto. Mas independente disso, o caminho que vai fazer esse casal chegar lá é o importante. Mesmo que de alguma forma os relacionamentos não terminem como nós imaginemos. Afinal de contas, todos nós aqui, suponho, né, alguns, talvez uns mais jovens aí, não tiveram apenas um relacionamento na vida. Acredito eu, tiveram vários. E esses relacionamentos foram moldando quem nós somos como pessoas. Então o nosso caminho ele já está acontecendo há muito tempo. De erros, de acertos. E o importante é a gente saber que cada vez que a gente olha para a pessoa que escolheu estar com a gente hoje, ou olha para o emprego que escolheu estar tendo hoje em dia, já que nós estamos falando aqui de relacionamentos, não só relacionamentos pessoais, embora o foco, claro, seja trabalhar um pouquinho essa questão de casal, mas o relacionamento que nós escolhemos hoje em dia, a gente só consegue tratar ele do jeito que nós tratamos, por quê?
por causa de toda a nossa história. Então o caminho é muito importante. Na continuidade ele fala, nós temos um ao outro, e isso já é muito pelo amor, por amor. Por isso que nós vamos tentar. Se a gente tem um ao outro, se a gente tem uma sintonia, se a gente consegue entender que o estar junto é mais importante do que alcançar o objetivo, seja o objetivo que for, objetivo material, objetivo pessoal, não importa. O importante é saber que quando estamos juntos, eu botei um cofrinho ali de propósito, porque muitas vezes a gente pensa, né, objetivos materiais, objetivos de conquista de casal, né, de ter uma grande família, não sei, mas coloquei o cofrinho ali porque eu acho que ele é muito sugestivo nesse sentido. Então o importante é, se nós temos um ao outro, deu certo ou deu errado, beleza, continuaremos juntos um ao outro, continuaremos apoiando um ao outro, como fez o Tom e como fez a Dina na letra da música do Bon Jovi. E aí fecha, né? Estamos quase lá, sempre não só vivendo por um fio, mas vivendo na certeza de conquistar o objetivo, mesmo de novo que esse objetivo não seja atingido, porque antes de pensar no objetivo em si, de viver na fé, de viver na crença, de viver acreditando que aquilo realmente vai dar certo, o importante é saber, deu errado, a gente não vai simplesmente abandonar um ao outro. E infelizmente nós vivemos uma época hoje que muitos jovens acham que relacionamentos são fúteis, relacionamentos são frágeis, relacionamentos servem muitas vezes, eu vejo muitos jovens hoje em dia começando relacionamentos pensando única e exclusivamente no prazer carnal. E embasam o seu relacionamento nisso. Muitas vezes não entendendo que um relacionamento não se baseia apenas na estética, não se baseia apenas no prazer momentâneo que uma ou outra noite vai poder proporcionar para a gente. O relacionamento é algo muito maior, é algo muito mais consistente, é algo muito mais sólido. E quando esse relacionamento realmente é sólido, não importa o que aconteça, não importa se a gente chega lá ou se a gente não chega lá. A gente sempre vai ter um ao outro, independente do que aconteça. Segure a minha mão, nós vamos conseguir, eu te juro. Vivendo em oração, e oração no sentido de acreditar, no sentido de ter certeza que mesmo que o objetivo não seja alcançado, aquela vontade de continuar tentando, ela vai acontecer. Então, eu queria trazer essa reflexão para a gente poder começar a conversar um pouquinho a respeito de comunicação assertiva, a respeito das 5 linguagens do amor, a respeito de como as nossas atitudes no dia a dia podem, de maneira positiva e de maneira negativa, influenciar na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, principalmente aquelas que amamos. Tem os relacionamentos profissionais, nós já falamos sobre isso, mas principalmente aquelas que nós amamos. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. A primeira coisa, acreditem no relacionamento de vocês. Acreditem na pessoa que vocês escolheram. Não que ela vá fazer você feliz, mas que hoje vocês escolheram estar ao lado. Mas eu quero mudar um pouquinho isso. Eu não quero que vocês sejam felizes com essa pessoa. Eu quero que vocês façam a outra pessoa feliz. Esse é o foco. Esse é o objetivo. Porque quando eu faço a outra pessoa feliz, como eu disse antes, ela olha para mim e pensa, não quero te perder por nada nesse mundo. E se a gente conseguir esta relação, tranquilamente, as dificuldades serão mais facilmente superadas. E se a gente não conseguir, realmente vai ficar difícil de tocar a vida para frente. Então, gente, para a gente começar e finalizar esta primeira reflexão, não é você que vai dizer se é um bom marido ou uma boa esposa. É o outro quem vai te julgar. Então, estou com a felicidade de ter uma esposa aqui hoje. Eu me considero um excelente marido. Mas eu nunca perguntei para ela o que ela eu tenho que... A ideia era que tu dissesse agora, não, tu és um marido maravilhoso, mas a gente não combinou isso em casa. Tá? Mas é lógico, eu não vou perguntar isso aqui em público, ela vai mentir, ela vai dizer que sim, que eu sou maravilhoso. Tá? Mas, independente disso, é lógico, toda pessoa tem os seus defeitos. Mas a questão toda está na média. Errar, todo mundo vai errar. Cometer um errinho aqui, outro ali, todo mundo vai cometer. Agora, se o número de erros for se o número de acertos for maior que o número de erros, provavelmente a balança vai pender para o lado positivo. Não há dúvida nenhuma. Agora, assim como eu, quantos não têm coragem de perguntar para o seu cônjuge se eu sou ou se eu não sou um bom marido ou uma boa esposa? É legal que nesse momento as mulheres olham para os maridos, né? Todo mundo tipo, pergunta aí, vai.
Caraca, levantei. Eu senti aquela secada de lado ali, ó. Né? Mas tem mais gente aqui na mesma situação, não fica vermelho. Pode piorar a situação. Brincadeira. De verdade, quantos aqui não têm coragem de perguntar isso? Eu vou ajudar, pessoal. Ó, começou a aparecer. Não, ninguém tem coragem. É difícil. É difícil. Por quê? Porque a gente tem medo de ouvir resposta. A gente tem medo de ouvir. Eu não sou um bom marido. Eu não sou uma boa esposa. Eu não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo para ajudar o meu cônjuge a ser feliz. E se a gente não está fazendo isso, a gente tem um problema. Um problema grave. Um problema que começa na comunicação. Que começa na dificuldade que nós temos de admitir que nós somos humanos, que nós somos falíveis e principalmente que nós estamos aprendendo. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para errar no relacionamento e para aperfeiçoar as nossas capacidades de relacionamento. Porque se eu consigo aprimorar essa capacidade de relacionamento e transformo o meu medo de descobrir que eu não sou um bom marido ou uma boa esposa em motivação para que diariamente eu passe a me preocupar em olhar para aquela pessoa e tentar achar um sorriso o tempo inteiro, aí a coisa vai mudar de figura. Mesmo que hoje eu não seja a melhor pessoa do mundo, mas daqui a algum tempo aquela sensação ela vai se dissipar, que a pessoa vai me olhar com um dos olhos. E como eu disse, eu espero que todos daqui para frente tenham essa vontade de diariamente olhar para a pessoa e fazer com que ela pense: eu não quero perder ela por nada nesse mundo. Sempre lembrando, a felicidade nossa muitas vezes está naquilo que nós fazemos para o outro, para que a outra pessoa não queira nos perder. Por isso que é fundamental tomarmos nossa pílulazinha do amor diariamente. Para vocês, o que seria uma pílula do amor? O que vocês fazem diariamente para tentar manter viva a chama do amor de vocês? Essa é a hora que vocês participam, interagem com a gente. Nós não combinamos isso, né? Eu esqueci de combinar isso com o pessoal, que eles têm que participar da palestra. Alô, alô, teste. Tá muito ruim, provei atrás. Melhorou agora, desculpa, tá, galera? Seu megafone não estava tão bom assim. Tá? Agora tá legal, todo mundo me ouve bem? Maravilha. Agora o pessoal de casa vai ouvir também. O pessoal de casa vai ouvir também. Ô, pessoal de casa, tudo bem? Pessoal, alguém vai ter coragem de responder? Por favor, um pouquinho mais alto. Dá bom dia, bom começo. Né? Quem aqui acorda bem humorado de manhã? Sinceridade. Baixa a mão aí, amor. A minha esposa olha, ela acorda sorrindo, ela acorda cantando, ela vê passarinhos verdes, coloridos de manhã. Às vezes eu tenho a impressão que ela acorda de manhã, eu boto o dedo na tomada e pula. Tá? Eu sou igualzinho, né? Muito obrigado. Adorei ela. Adorei ela. Pagou por enquanto nada. Ela acorda super bem humorada. Eu não sei meu nome de manhã. Demora um pouquinho para ligar. Okay? Mais pessoas aqui têm essa certa dificuldade de acordar. Olha lá, ó, tá? O Evandro é um, né? A Nara é outra, a Adriele, tá? É outra, né? Aqui, desculpa seu nome? Marilise, bastante gente aí que está no meu ritmo. Tá? Mas dá um bom dia. Desculpa, moça, como é que é seu nome? Natana. Dá um bom dia é uma boa maneira de começar o dia. Tá? E às vezes a esposa vem cheia de bom dia, meu amor. Não é uma resposta, é um latido. Tá? Por quê? Porque a pessoa está meio lenta, meio com sono, não conseguiu acordar direito, às vezes acordou de susto, já acorda pensando em como que vai quebrar o relógio na manhã seguinte, porque não queria acordar naquele dia. Tudo isso interfere, porque a moça vem cheia de um bom dia, meu amor. Bom dia pra ti. Tá? Acabou o dia já ali. Pode ser o contrário, sem sombra de dúvida. Tá? Eu estou aqui apenas usando um exemplo que me contaram, não acontece lá em casa. Tá? Mas eu sei que acontece em outras casas por aí também. E isso, claro, vai acabar influenciando. Então, bom dia é um bom começo. É difícil acordar de manhã? É. Mas a pessoa está lá, toda feliz, toda cheia de amor para dar.
Não é isso que vocês estão pensando agora, é só o bom dia mesmo, tá? Aquele momento alegre, vamos começar bem o dia, vamos tomar um café juntos, né? Vamos preparar, vamos imaginar como é que vai ser o nosso dia, vai ser bom, vai ser positivo, e muitas vezes a gente não faz isso. Mais uma pílula do amor além do bom dia? Compreensão, me explica melhor essa compreensão. Eu juro que eu não paguei ninguém para estar falando isso aqui, muito obrigado, bem legal isso. Tá? Mas seu nome, desculpa? Eliseu. Por exemplo, vamos contextualizar essa questão. Eu sou a pessoa mal-humorada, Marcela é o bom humor em pessoa de manhã. Bom dia. Né? Então já chega jogando uma xícara de café para mim, ó, pega, né, para se acalmando. Tá? E aí aos poucos ela vai percebendo que não adianta eu dar bom dia cedo para ele. Por quê? Porque ele está latindo de manhã. Então, ao invés de dar bom dia logo que eu acordo, eu vou esperar 5 minutos. Vou esperar pelo menos passar pelo banheiro, vou esperar pegar a primeira xícara de café, aí eu já consigo conversar com ele. Então, olha só, é uma maneira de ser compreensivo com o jeito diferente que nós temos. O jeito certo de acordar, usando o meu exemplo aqui, é o jeito 1 ou o jeito 2? Não tem. Não tem. O que nós temos é que nos adaptar. Então, da mesma forma que ela tem que ser mais compreensiva, eu também tenho que entender que ela acorda ligada na tomada. Tá? Isso é só um exemplo, não acontece lá em casa. Tá? Mas eu também tenho que ser compreensivo. A compreensão vem dos dois lados. Tá? Mas é uma bela pílula do amor para a gente tomar. Catherine, desculpa. Acordar mais cedo e fazer café da manhã. Pagasse para ela agora, né? Concordo. Por que não acordar um dia mais cedo e preparar um café da manhã especial? É uma bela maneira de começar o bom dia. O que mais? Perguntar como foi o trabalho no fim do dia. Quem aqui se atreve a perguntar como é que acontece? Deixa eu pegar um pouquinho essa... Gustavo. Vou pegar esse gancho do Gustavo aqui para comentar uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazerem, não só nos relacionamentos amorosos, mas em todo tipo de relacionamento. A pessoa chega com aquela cara cansada. Ai, tu nem sabe o que aconteceu comigo no trabalho. Aconteceu isso. Aí a pessoa dá aquela desabafada. Aí o outro lado, ao invés de ser compreensivo, começa a competir. Ah, mas o meu dia foi pior. No meu dia aconteceu isso. Aí eu me pergunto assim, será que a pessoa ouviu que o outro lado está só querendo desabafar, está querendo um pouquinho de atenção que ao longo do dia não aconteceu, que foi um dia estressante, que de repente só quer uma massagenzinha no pé, uma tacinha de vinho branco, uma cervejinha, e em conjunto falar de outra coisa que não seja trabalho, apenas para dar uma relaxada? Será que não falta muitas vezes a compreensão que veio lá de trás para a gente poder interagir um pouquinho melhor? Claro, por favor. Perguntar se o trabalho é ser um bom ouvinte, né? Não é perguntar e já posso trabalho para Muito bom. Tu quer assumir já, Alex? Eu vou aprender essa lição. Na próxima já não vem. Tá? Valeu, hein? Obrigado. Separe enquanto é tempo. Acontece. E acontece muito. Muitos de nós, e daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem bem emblemática nesse sentido aqui para vocês. Muitos de nós estamos muitas vezes tão ensimesmados dentro de si mesmos, dentro dos nossos celulares, dentro dos nossos smartphones, que não nos damos conta para o mundo que está à nossa volta. E aí a pessoa fala uma coisa para ti, e tu não prestou atenção em nada do que ela falou. Aí 2 minutos depois tu pergunta exatamente sobre aquilo. E a pessoa olha para ti, mas eu acabei de falar. Não, tu não falou. Eu tenho certeza que tu não falou. Filho, vem cá. Eu não acabei de falar isso para ele ou para ela? Falou. E aí? Faltou tomar a nossa pílulazinha do amor ali. Tinha levantado a mão ali? Por favor, Tati. Que é daquele da atenção, porque a gente tem um hábito depois que conquista, parar de fazer as coisas que fez com que a gente gostasse do outro. Eu gostei das balançadas de cabeça, assim. Tá? O pessoal está concordando direto. Bom, é isso aí. Tá? É isso? Obrigado, Tati. Por favor. Receber bem o marido quando chega em casa, A pessoa que chega em casa. Receber bem. O que é receber bem?
uma cervejinha gelada, se não é uma aguinha gelada, um cafezinho, um sorriso já tá bom, um abraço. Quem costuma receber a pessoa com um abraço quando ela chega? Legal que ninguém levantou a mão, obrigado pela sinceridade. Aqui o casal levantou a mão, lá levantou a mão também. Abraço, beijo. Tá? Daqui a pouco o Alex vai falar um pouquinho a respeito das 5 linguagens do amor aqui. Ele vai falar muito a respeito do toque. Tá? Não, que isso. Tá? Hoje vamos falar apenas... Já pode começar a desabotar. Não, por enquanto não. Tá? Vamos falar hoje apenas do... Claro que isso vai ser uma consequência. Na minha opinião, um casal feliz sempre tem maiores possibilidades de enriquecer juntos. Tá? Mas hoje vamos focar apenas nessa questão. Então vejam só como rapidamente, numa conversinha aqui de 5 minutos, saíram 5, 6, 7 dicas de como tomar uma pílula do amor. E essa pílula do amor, como está ali embaixo, ela, por mais difícil que seja em alguns momentos, deve ser tomada diariamente. Porque se ela não for tomada diariamente, nós não vamos conseguir manter a chama acesa lá do começo. E a gente sabe que com o passar do tempo, os nossos interesses vão mudando. Todo mundo diz, né, que um rio nunca é o mesmo rio 2 vezes seguidas. Né? A água passou, o rio já é outro rio. Né? A gente é a mesma coisa. A cada dia, a cada nova experiência, nós somos uma nova pessoa. E isso faz com que a gente vá mudando os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas aspirações. Consequentemente, isso pode se refletir também no relacionamento que nós estamos construindo. Então, se a gente não conseguir manter, mesmo que não seja aquela primeira chama, mas algo que nos faça olhar para aquela pessoa e pensar, vale a pena continuar acordando cedo, trabalhando, enfrentando as dificuldades do dia a dia, para poder trazer não só o sustento para casa, mas principalmente a alegria, a vontade, a satisfação de poder realizar sonhos juntos, aí tudo vai ficar mais fácil. Então a pílula do amor, nossa pílula do poder do amor, ela é indicada diariamente. E como eu falei para vocês, eu acho que vocês já perceberam com as dicas que vocês deram aqui, eu vou focar um pouquinho a minha fala, principalmente na questão da comunicação assertiva. Tá? E o que é comunicação assertiva? Começou a fazer barulho de novo? Não, é o ar-condicionado. É o ar-condicionado, tá. Não, se for ele, tá tudo certo. Pode continuar fazendo barulho. O que é comunicação assertiva? Alguém aqui sabe me dizer o que é assertividade? Pessoal da comunicação, por enquanto, não. Eu sei que você sabe. Assertividade, alguém? É uma comunicação acertada? Uma comunicação no alvo? Uma comunicação clara? Uma comunicação objetiva no bom sentido? Não que a gente não possa, de vez em quando, afagar, falar mais lentamente, mas uma comunicação que vai ao seu ponto. Tá? Desculpa? Compreendida pelo outro lado. Todo mundo aqui sabe como funciona um fluxo de comunicação? Tem uma ideia de como funciona um fluxo de comunicação? Se eu perguntar aqui para vocês quais são os 3 elementos fundamentais para que haja comunicação entre pessoas, saberiam me dizer? Emissor, mensagem em si, né? E o receptor, o comunicador, a pessoa que vai ouvir, e a mensagem em si. Só com esses 3 elementos nós podemos ter tantos problemas. Tá? Por quê? Porque muitas vezes o emissor está transmitindo a sua informação de maneira completamente equivocada. Então a pessoa está conversando, como agora há pouco foi citado, e outra pessoa está com a cabeça baixa, enfurnada dentro do celular. E está assim. Sim, eu já ouvi, amor. E não está ouvindo coisíssima nenhuma. Entendendo que um ouvido sai do outro. Então muitas vezes nós nem nos damos conta. Rapidamente aqui, só para a gente passar para o próximo slide, eu costumo usar muito isso em sala de aula. Temos uma aluna aqui que é testemunha disso. Existe uma pesquisa que foi feita pela Universidade da Califórnia em 1997, na tentativa de descobrir de que forma que as pessoas trocavam informações. O que influenciava na maneira como nós transmitimos e recebemos informações das pessoas. O pessoal do jornalismo aqui deve ter tido acesso a essa pesquisa. Tá? A pesquisa diz que 55% de toda a informação que eu transmito e eu recebo de alguém, ela se concentra única e exclusivamente na minha linguagem corporal. Os meus gestos, na minha expressão facial, na forma como eu estou vestido, na minha postura, tudo que envolve o meu corpo. 55%. 38% dele se concentra no tom de voz. Se o meu tom de voz é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco
mais carinhoso, um pouco mais agressivo. Então, 38% tom de voz. Aí se a gente soma com 55%, dá 93%. 93% da comunicação que nós temos com as pessoas, ela se concentra única e exclusivamente em aspectos que não envolvem diretamente o conteúdo da mensagem. A mensagem é apenas 7%. Aí as pessoas pensam, bom, então eu não preciso saber conteúdo, né? Basta fazer um bom curso de teatro que eu vou enganar as pessoas. Não, não é assim que funciona. Todos nós sabemos muito bem quando uma pessoa está nos mentindo e quando uma pessoa está sendo sincera com a gente. E a gente consegue isso justamente porque o nosso corpo inteiro também lê mensagens. O corpo todo lê mensagens. Eu não leio mensagens apenas com os meus ouvidos e com o meu cérebro. Eu leio com os meus 5 sentidos, eu leio com o meu tato. Eu leio quando eu vejo uma atitude do dia a dia, por exemplo, aquelas pílulas do amor que nós comentamos agora há pouco, e eu olho para aquela atitude e vejo, isso é o meu te amo. Porque acordar cedo e fazer o café da manhã é o meu te amo. Lavar a louça. Lavar a louça é o meu te amo. Arrumar a cama é o meu te amo. Abrir a porta do carro é o meu te amo. Cada pequena atitude... Opa, desculpa, eu passei antes da hora. Cada pequena atitude nossa no dia a dia é um eu te amo. Ou é um eu te odeio. Então, quando a pessoa está falando, ou não te suporta, a pessoa está falando contigo, tu estás enfurnado no celular, a pessoa lê claramente aquilo. Ele me odeia. Ela me odeia. Ele não me suporta mais, ela não me suporta mais. Ela não me quer. Eu não sou mais amado, não sou mais amada. Então, quando eu me nego a lavar a louça, a mesma coisa. Quando eu finjo que eu estou dormindo só para não acordar mais cedo para fazer café, a mesma coisa. Se antigamente eu fazia isso e hoje eu não faço, que mensagem estou passando para o meu cônjuge? Que eu não quero mais. E aí? E aí quando ele interpreta isso, dói. E aí, como eu disse, cabe a gente entender que nem sempre está no outro a obrigação de nos fazer felizes. Se a gente começa a compreender que a nossa felicidade está muito baseada na felicidade do outro, eu vou me esforçar ao máximo para ver aquele sorriso de novo, para ver aquela felicidade de novo, para poder ter a chance de olhar a minha esposa, o meu marido, comentar com os amigos ou com as amigas. Eu não troco essa pessoa por nada nesse mundo. Aconteça o que acontecer. E se a gente conseguir isso, a gente está muito perto da felicidade. E isso tem tudo a ver com comunicação. Tá? Por quê? Como eu falei antes para vocês, muitas vezes, essa é a imagem que nós vemos por aí. E certa vez aconteceu, eu espero que o casal não esteja aqui, tomara. Aconteceu uma vez de nós sairmos para jantar, eu e a minha esposa, era um dia dos namorados, e nós procuramos não conversar, não levar o celular. E ficamos conversando, interagindo, falando sobre como foi o dia e tal, e blá blá blá. Chegou um outro casal e sentou próximo da gente. E a moça fazia parte desse casal o tempo inteiro com o telefone celular na mão. E a gente, cada vez que olhava para esse casal, desculpa, é feio contar quem estava olhando para o casal, eles não conversavam, eles não interagiam. Ela o tempo inteiro no celular, e ele estava lá, olhava para cima, para baixo, daqui a pouco pegava o celular, dava uma tapeada também, mas a gente via que não rolava interação. E aquilo nos chamou tanto a atenção que a gente acabou comentando. E o rapaz percebeu. Ele, sem brincadeira, ele deu um chutezinho, sabe aquele chutezinho que dá por baixo da mesa, assim, ó, se liga aí, larga esse negócio, tá? Fala comigo, é dia dos namorados. E ela estava enfurnada naquele celular. Então, essa cena aqui pode parecer uma cena um pouco forçada, mas eu garanto para vocês, ela acontece mais do que a gente imagina. Porque as pessoas estão tão em si mesmadas na própria satisfação, no próprio prazer, na própria felicidade, que esquecem de novo que a nossa felicidade muitas vezes se encontra em fazer a outra pessoa feliz. Tá? E é quando a coisa dá errada, a gente faz o quê? A gente não quer culpar. Sempre é o outro. Sempre é o outro que acorda de mau humor, sempre é o outro que acorda feliz demais, sempre é o outro que não nos dá atenção, sempre é o outro que está o tempo inteiro enfurnado no celular, sempre é o outro que esquece de ser mais compreensivo, que esquece de dar bom dia, que esquece de fazer pequenos carinhos no dia a dia, para que a gente se sinta cada vez mais acolhido. E como eu disse antes, eu gosto muito de falar em comunicação. A Tati, que é aluna nossa lá hoje no Senai, é um exemplo, sabe que eu falo bastante sobre isso. Atitude, para mim, é muito mais comunicação
do que as palavras. Dizer eu te amo, qualquer posse pode dizer. Eu te amo. Mas se uma pessoa vê isso aqui, jamais vai pensar que isso é uma declaração de amor. Porque falta amor, falta afago, falta carinho. Tá? E muitas vezes a gente acaba sempre acusando o outro e esquece que nós também somos responsáveis por essa falta de comunicação, por essa dificuldade de conseguir conversar. E como nós tínhamos visto antes, a assertividade é saber escolher, é saber qual é o momento, as palavras e as atitudes adequadas para poder expressar os nossos sentimentos, mesmo que sejam sentimentos de desagrado, porque nem sempre o outro lado vai nos agradar, e nem sempre nós vamos estar agradando o outro lado também, e isso é preciso que a gente tenha consciência. Críticas fazem parte de um relacionamento, e eu costumo dizer que se a pessoa para de te criticar, é porque ela finalmente parou de se importar contigo. E se ela parou de se importar contigo, o relacionamento já acabou. Então, muitas vezes, quando a pessoa reclama demais, pode até ser não de um jeito que te agrade, mas quando a pessoa reclama demais, cobra demais, exige demais, ela muitas vezes está tentando dizer de alguma maneira que ela se importa contigo e que ela quer que tu seja uma pessoa melhor. Mas, como eu disse, ser assertivo muitas vezes cabe escolher o momento certo, as palavras adequadas e as atitudes corretas para que a gente possa ser bem interpretado por aquele que nós estamos trocando a nossa vida. Então, para a gente passar aqui alguns conceitos rapidinho, para vocês compreenderem um pouquinho melhor, a comunicação assertiva é aquela que consegue passar as informações com clareza, objetividade e respeito, e respeito, alcançando o efeito desejado. E quando ela consegue alcançar o objetivo, olha só que cenário gostoso e agradável que ela cria. Cria um canal aberto que vai permitir diálogo entre as partes e principalmente uma ótima intercolaboração. Nenhum casal funciona sozinho. Nenhum casal funciona quando os objetivos do casal estão indo no sentido oposto. Isso não vai funcionar. O meu objetivo é A, o objetivo dele ou dela é B. Acabou o relacionamento, não vai funcionar. Teve um dia, eu estava conversando ainda com jovens, né, lá no Senai, e perguntei quais eram os sonhos de vocês. Ele saiu, eu quero me formar nisso, eu quero me formar naquilo, eu quero ter um carrão, eu quero ter uma casa na praia. Aí uma menina levantou a mão lá, eu quero ter um passaporte cheio de carinho. Porra, isso é um desejo legal, isso é um sonho, isso é um propósito de vida. Só que o dia que ela for escolher um relacionamento para ela precisa encontrar alguém que compartilhe disso. Então, se for uma pessoa que gosta de ficar em casa, não funciona para ela. Ou que pelo menos aceite que ela viaje. Mas eu acho que poder dividir essa experiência com alguém que a gente ama deve ser muito mais legal. Tá? Mas eu tenho que procurar alguém que entenda esse meu desejo, essa minha vontade, essa minha aspiração, meu propósito. Desculpa. Boa ideia. Né? Boa ideia. Tá? Mas será que o piloto paga? Não, o piloto não paga passagem. Ela paga a passagem? Não, ideia ruim não. Tu trabalha com o quê? Desculpa. É óbvio. Né? Família do piloto não paga também? Vocês são interessantes pra caramba. Eu aqui todo feliz, né, contando, poxa, ela ia trabalhar, ela ia conseguir conquistar. Vocês já querem casar ela com o piloto. Vocês são mais inteligentes do que eu. Mas a questão é, se eu não escolher essa pessoa certa para estar do meu lado, o meu propósito de vida não vai se realizar. Então é importante que a gente procure não só pessoas, eu acho que procurar pessoas parecidas com a gente não é legal, até porque eu encontro muitos casais que são tão diferentes e que a gente olha e eles estão tão bem. Né? O foco sempre é a gente procurar criar esse cenário em que a nossa comunicação ela seja tão assertiva, tão gostosa, tão agradável, mesmo que seja para falar de coisas ruins, tá? Que o canal sempre vai estar aberto e a gente sempre vai estar se sentindo muito bem um com o outro. E como ter uma comunicação assertiva? Aí vem aquelas diquinhas para a gente poder enriquecer e facilitar a nossa comunicação no dia a dia. Primeira delas, tentar entender o seu cônjuge. Eu falei, aqui não tem tentar, mas eu coloco tentar na frente, porque muitas vezes isso é mais complicado
do que possa parecer. Aprender a ouvi-lo. Quem comentou em ouvir aqui? Ali. Tá? Aprender a escutar, aprender a ouvir. Quem aqui já fez curso de oratória? Poucas pessoas. Temos um curso de oratória disponível lá na QL. Depois a gente passa a lista para vocês ali. Né? Eu fiz. O link, tu fez o curso, legal. Quem aqui fez um curso de escutatória? Fez um curso de escutatória? Como é que era o nome? Legal, olha aqui, ó. Temos uma psicóloga que sabe escutar. Escutar faz uma diferença, né? Olha só ela fez curso de escutatória aqui. Mais ninguém. Quem aqui sabe escutar com a verdadeira atenção o seu cônjuge? Quem aqui sabe ouvir aquilo que não foi dito? Tem uma frase muito boa do Peter Drucker, um grande estudioso de marketing, que fala que o mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. E vocês não têm noção de como a comunicação muitas vezes está nas entrelinhas. Está naquilo que nós não enxergamos muitas vezes. Então, muitas vezes a pessoa diz pra gente que está feliz, mas na verdade não está feliz. Diz pra gente que nos ama, mas na verdade ela não nos ama. Então, aprender a ouvi-lo é muito importante. Esteja atento ao que o outro fala. Eu vou tentar melhorar. Ouvir o que o outro fala, complementa a informação anterior, é muito importante para que a gente possa saber o momento certo para falar. Como eu disse ali antes, tem muitas pessoas que chegam, hoje eu vou fazer um desabafo sobre o meu dia, e aquilo vira uma competição para ver quem sofreu mais no dia, quem merece mais carinho naquele momento. Não é o momento. É o momento que a gente, beleza, hoje tu quer carinho? Parou, desliga o celular, dá atenção, faz uma massagenzinha no pé, serve um drinkzinho, para aqueles que gostam, tá? Serve um drinkzinho, faz uma jantinha, lava a louça depois, né? Para não acordar no dia seguinte aquela louça toda revirada, não é legal, tá? Mas tudo isso ajuda a gente criar um clima legal. Escolha um momento adequado para falar, sejam coisas positivas, sejam coisas negativas. Existem coisas que são muito positivas, mas que a gente pode falar em casa, não precisa falar numa roda de amigos. Nem sempre é adequado falar isso numa roda de amigos. Às vezes parece que a gente está expondo demais a nossa vida. E é melhor deixar ela em segredo, em alguns momentos. Né? Tenha bons argumentos quando for discutir. Tá? É uma palavra meio forte, todo mundo... discussão. Casais discutem, casais entram em atrito. Isso é normal. Agora, na hora de discutir, não adianta é assim e pronto. É assim porque eu quero. É assim porque isso. Se puder ter embasamento científico, melhor ainda. Tá? Aqui, ó, tá no livro aqui, ó. Tá? Traz embasamento científico para tentar convencer outra pessoa. Tá? Vai ficar muito mais fácil. E sempre procure aperfeiçoar a sua comunicação. Como é que a gente aperfeiçoa a sua comunicação? Conversando. Se hoje vocês, até hoje, suponho eu, não tiveram a coragem de perguntar para os cônjuges de vocês se vocês são a pessoa que está os fazendo felizes, tenham essa coragem. Perguntem. Estejam preparados para ouvir a resposta. Porque pode ser que vocês se surpreendam positiva ou negativamente com a resposta. Ah, eu gosto muito quando tu faz isso, mas eu detesto quando tu vai jogar futebol. Não assim detesta, assim de não jogar mais. Mas não precisa ser 4 vezes por semana. Né? 2 tá bom. 1. Amor, eu adoro fazer academia. Vamos fazer comigo? Eu odeio fazer academia. Mas faz. Por amor. Se a pessoa não gosta dos mesmos hábitos que os teus, ninguém é obrigado a fazer só porque, não, porque eu estou namorando com a pessoa, estou casado com ela ou com ele, eu vou fazer porque tem que acompanhar. Não. Querendo ou não, nós continuamos sendo 2 pessoas. Não quer dizer que nós não vamos na academia amanhã, tá? Só para... Mas é claro que em alguns momentos eu vou estar junto, em outros momentos eu não vou estar junto, em outros momentos vai estar com o grupo de amigos, afinal de contas, né? A vida acontecia antes de nós nos conhecermos. Então, existem grupos de amigos, existem grupos de amigas que se encontram de boa, não há problema nenhum nisso aí. Tá? Mas é sempre legal que a gente entenda que nem sempre aquilo que o outro gosta, nós somos obrigados também a gostar. Isso tudo vai, claro, nos ajudando a aperfeiçoar a nossa comunicação. Para a gente fechar aqui a minha reflexão, eu vou tentar fazer uma coisa extremamente arriscada. Deixa eu sair da O sala. Alex está bem preocupado comigo.
mas que eu acho que é muito importante da gente conversar aqui um pouquinho. Eu coloquei aqui, até por uma questão de segurança, um copo. Ali tem uma jarra, mas aqui eu estou pegando um copo. E eu sei que muitos de nós, como falei antes, somos falíveis. Nós erramos. Nós fazemos algumas bobagens. E ao fazer algumas bobagens, a gente... Olha o sangue escorrendo. Não, tá tudo de boa. Quando nós fazemos uma bobagem, nós acreditamos piamente que... Desculpa. Desculpa, não fica assim comigo. Volta a ser aquele copinho de antes. Se monta. Esquece que eu te pisei. Nem então eu aqui, ó, tô inteiro. Muitos de nós, quando cometemos pequenos erros, acreditamos piamente que um pedido de desculpas faz tudo ficar igual como era antes. Nunca vai ficar. Eu posso pegar aquele copo ali e tentar remontar ele. Não vai ficar igual. Então eu gosto de dizer, por mais difícil que seja, eu gosto de dizer que até é bom pedir desculpas, mas muito melhor é não precisar pedir desculpas. Então, quando a gente começa a se preocupar com a nossa comunicação assertiva, quando a gente começa a se preocupar em tomar as nossas pílulas do dia a dia, aquela pílula do amor do dia a dia, quando a gente começa a ouvir mais o outro lado, quando a gente começa a se comunicar de uma maneira um pouco mais assertiva, a gente começa a não precisar mais pedir desculpas. Porque as pisadas no copo, elas vão diminuindo. E quanto menos pisadas no copo nós dermos, menores serão, claro, as chances de a gente precisar pedir desculpas. Tá? Então, o que eu queria conversar com vocês hoje era isso. Eu vou passar a bola aqui agora para o nosso sócio e amigo Alexandre Pinheiro, que vai falar um pouquinho a respeito das 5 linguagens do amor e de que forma, como ele colocou aqui, ela pode servir de sustento para vocês melhorarem os relacionamentos de vocês e principalmente aquela com a qual vocês mais se identificam. Ficou legal? Boa noite. Boa noite. Ah, tudo bem? Ô, Tim Maia. Quer trocar o microfone? Aumenta lá. Aumenta. Sabe qual é que é o número? É o único que está aberto aí. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor. Alguém que já tinha ouvido falar que isso existe? Pouquíssimas pessoas, né? Eu confesso que quando eu ouvi falar a primeira vez, eu falei assim, meu carioca, né? Que viadagem isso aí. Pensei, hoje não pode mais ser politicamente correto, né? Mas eu pensei, é muito amorzinho, né? Ainda mais que eu era bem jovem, né? E o jovem está amadurecendo ainda. Ele leva um tempo, assim, uns 350 anos para amadurecer. Se for homem, 550. Certo, vamos entrar nesse detalhe. Mas eu queria pegar os ganchos do Anderson aqui antes da gente começar a falar. O copo está quebrado ali. É difícil consertar, mas é possível. É possível reatar aquele relacionamento ali destruído? Vocês acham que é possível ou não? Levanta a mão aí quem acha que é possível. Pessoal mais jovem, né? Tem tempo ainda para tentar, né? Quem acha que não é possível? Por quê? Um de cada vez. Por que não é possível? Como é que é o nome da senhora? Dona Elvira. Por quê? Eu já vi a senhora Vermelhão, acho. Só liga pra... Eu ouvi. Por que não é possível? Ai, o meu marido já fez eu sofrer antes, que eu me bateu, eu não tenho mais como. Esse depoimento não é raro. É muito comum. Isso que ela fala é diário de muita gente. Pode ser que não chegue, como aconteceu com a Dona Elvira ali, coisas mais light, né? Não chega para o enfrentamento em si, mas a gente vai ver que a palavra é muito grave também. A palavra faz isso aqui também. E a gente, quando entra num relacionamento, a gente vive num ciclo muito fechado. A gente acha que o mundo é o nosso mundo ali, na casa da Dona Elvira. Ela não consegue olhar para fora e falar assim, meu Deus, tem outro mundo lá fora. Tem outras Donas Elviras, tem outros esposos da Dona Elvira.
E a gente precisa entender, como os jovens aqui acreditam que é possível reatar o relacionamento, melhorar isso, até corrigir, nunca vai ficar igual. Nunca vai. Isso é física, metafísica, não tem como. Mas dá para colar. Dá para continuar convivendo com esse copo colado? Dá. Vai levar tempo. Requer muito esforço, muito comprometimento. E isso é amor. Porque Não é a mesma coisa. não é a mesma, nunca vai ser. Não vai ser. Nunca vai Por ser. mais que você Jamais. tente colar, por mais que você tente ligar, sempre vai ficar alguma coisa que não... Isso é amadurecimento e experiência. E dependendo de como o copo quebrou, pode ser que esses vestígios fiquem durante a vida toda. Mas muita gente vive e sobrevive ainda assim, até encontra um caminho. Mas só para entender que nem tudo está perdido. Se tiver esforço das duas partes, é possível continuar convivendo com o copo quebrado. Mas não é fácil. Eu não sou casada, nada, né? No momento eu não sou casada, mas assim, a gente também, eu vejo assim, pelos relacionamentos de amizade que você tem, com a própria família, com os filhos, coisas assim. Exatamente. Se o cristal quebrou, claro, né? Imagina. Tem Mas, assim, um quando poder é um maior. amigo, uma amiga. Aham. Mas é possível. Com muito esforço, com muito comprometimento, usando aí algumas linguagens do amor. Nunca vai ser igual, nunca mais vai ser igual como era antes. Mas é possível até aprender com isso. O Anderson falou uma coisa importante aqui. Não adianta pedir desculpa agora. Não adianta pedir desculpa. Precisa fazer alguma coisa que reconstrua o copo. Não adianta pedir desculpa. Tem que pegar a colinha, sentar ali e começar a colar. Não adianta pedir desculpa. Se vai ser possível não colar e se esse copo vai durar depois que colar, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Vai depender de outras situações. Outra coisa que o Anderson... Cadê o Anderson? Foi embora? Desistiu? Outra coisa que o Anderson falou legal, que é importante pra caramba, da comunicação aqui, ele usa ali os conceitos da comunicação, a gente está com um top time de comunicação aqui na frente, ó. A comunicação ela é de mão dupla. Não existe comunicação de mão única. Se você se comunica com alguém de uma única via, não é comunicação, é persuasão. Tem muita gente que diz que é comunicador porque carrega rebanhos, né? Principalmente o pessoal de comunicação mesmo, mas isso não é comunicação, é persuasão. Você está convencendo aquela pessoa. O pior é que ela até acredita no que você está falando, né? A gente destrói vidas e não está nem sabendo que está fazendo isso. A comunicação ela tem que ser de mão dupla. O relacionamento ele tem que ser de mão dupla. Os maiores palestrantes do mundo, o tema que eles abordam é um tema que ele viveu. Isso você vai pegar exemplos aí no mercado, no mundo todo. Então o cara fala lá sobre poder de resiliência. É porque ele sofreu um grande acidente. A gente teve um caso agora daqui, da questão do jornalista, né, que acabou de escrever o livro e acabou falecendo, né, e o livro dele era Viva um Dia como se fosse o último, né, tema de reportagem, inclusive da própria revista. Viva como se tivesse de partida, é até mais forte, porque ele relacionou com o que aconteceu com ele. E ele virou um grande palestrante, porque ele está relatando o que aconteceu com ele. Então os maiores palestrantes, eles acabam falando sobre uma positividade com base numa coisa negativa que aconteceu com ele. O Anderson é um caso à parte, né? A família é toda super bacana, show de bola, e ele tem domínio para falar sobre isso. Mas a grande maioria dos palestrantes, eles viveram uma tragédia pessoal e transformou isso para ajudar as pessoas. A história deles não é muito relacionada a isso. Nessa questão, eu tenho uma experiência militar muito forte, né? E eu conto algumas histórias aí. A gente tem um livro que fala sobre a vida militar, a missão de vida naval. E a gente teve a oportunidade de entrevistar diversos militares navais do mundo todo. E tem um caso que eu vou comentar rapidinho para a gente entrar na situação ali na questão, que é de um militar que chegou em Ruanda, e chegou de noite, porque era uma cidade em guerra, e tinha um cheiro muito forte, um odor muito forte, um fedor muito grande. Só que não tinha uma iluminação na praia, onde a balsa, que o navio não podia nem chegar, porque ainda estava em situação de guerra. E quando os fuzileiros navais chegaram na praia,
eles não sabiam onde vinha o cheiro. E o fuzileiro naval monta acampamento até debaixo da terra, né? E aí naquela escuridão eles montaram o acampamento rapidamente ali e eles entraram para dormir. No dia seguinte, bem cedo, eles saíram, né, um oficial, 2 oficiais saíram da tenda lá onde eles estavam e eles descobriram porque o cheiro era ruim. Existiam valas e mais valas de corpos em putrefação, vestígios da guerra. Isso era a coisa menos pior que eles viram ali naquele momento. Eles começaram a caminhar pela cidade, não existia cidade devastada, e conforme eles iam andando viam crianças atrás, né, porque é isolado por fome, crianças amputadas, crianças nuas, os adultos não tinham roupas, e eles vinham andando atrás dos soldados e eles não roubavam, eles simplesmente andavam atrás. Na marinha a gente come umas rações, né? É o nosso alimento ali, é um pacotinho, tipo uma paçoquinha. E aí um dos soldados oficial comeu uma paçoquinha daquela e jogou no chão. Quando ele jogou no chão, as crianças se mataram ali pelo papelzinho, pelo plástico, viraram do lado do avesso e se degladiavam para lamber aquela ração. E eles continuaram andando, chegaram em umas poucas lojas de portugueses e europeus, de europeus portugueses, mais para servir os próprios militares do que a população, porque não tem dinheiro, não tem nada ali. Até uma loja bonitinha, de vidro, né? E quando eles entraram, as crianças ficaram do lado de fora. E eles não entenderam aquilo ali. E aí uma das criancinhas, uma menininha, devia ter os seus 5, 6 aninhos, entrou. Talvez não tinha sido advertida sobre isso. Quando ela entrou, o português saiu de trás do balcão com um porrete gigante, deu-lhe uma pancada naquela menina, ela voou na porta de vidro, estourou a porta de vidro e caiu praticamente morta do lado de fora. Isso é a realidade, dona Elvira, que a gente não sabe que acontece lá fora. A gente vive a nossa realidade, a nossa referência. Existem coisas muito mais graves e sérias que a gente tampa os olhos. A gente vê uma situação ruim na nossa cidade ali, uma pessoa passando fome, ou um morador de rua. Existem situações ainda muito piores do que isso. E enquanto a gente vive no nosso mundinho, o relacionamento não acontece. Para a gente se relacionar, para a gente se comunicar, a gente precisa ter uma coisa chamada referência e precisa ser de mão dupla. Tudo na vida é relacionamento. Depois tu me paga os royalties lá, né? Essa é uma página do Anderson ali, a gente usa bastante. Tudo na vida. É possível viver até os seus 100, 150 anos bem. É possível ser uma pessoa totalmente antipática até os seus 40, 50 anos e se tornar a pessoa mais empática do mundo lá quando tiver seus 60, 70 anos de idade. É possível. Basta querer, basta ter comprometimento. Vamos falar um pouquinho das 5 linguagens do amor aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que identificar. Qual a gente vai chamar de LA, para facilitar aqui o trava-língua, tá? Qual linguagem mais se identifica com você no seu dia a dia? São 5 linguagens, e a gente sabe que, como o idioma normal, a gente tem algumas linguagens que são mais fluentes, outras que são menos nativas, outras que você só sabe ler, não sabe escrever, né? Como o próprio idioma. Qual linguagem mais se identifica com a sua vida? Com o seu dia a dia? Não com essa história de guerra lá fora, né? Que a gente contou lá na África. Com a história de dentro da casa da Dona Elvira ali. Que história que ela vive? Qual é a linguagem que era trabalhada ou executada ou identificada, idioma nativo que se vivia dentro da casa da Dona Elvira? Qual é? A gente precisa identificar. Para identificar, a gente pode prestar atenção no que a gente faz no dia a dia. E existe um teste, vocês receberam aí uma folhinha, não sei se todos receberam, quem não recebeu consegue fazer o download lá no site da AQL. É legal depois baixar também para fazer com os seus entes queridos, né? Para a gente poder identificar, não adianta, a comunicação de mão dupla, não adianta você identificar a sua, você identificar as linguagens nativas, ou a que mais se identifica, das pessoas que se relacionam com você, e você quer de alguma forma algum tipo de bem para ele. Então precisa identificar. Esse teste aí é muito simples, tá? Vocês levem para casa, depois vocês executem aí, baixem lá no site para poder ter informação e fazer com os entes queridos também. Você vai começar a descobrir que linguagem você mais se identifica. Tem gente que é bilíngue, que fala 2 linguagens do amor. Tem gente que não fala nenhuma, né? Mas tem gente que fala até 2, né?
E você vai perceber que o resultado do teste vai te dar uma hierarquia ali, uma sequência de prioridades. Tem uma que você mais se identifica, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta e tem a quinta. Então você também vai ter características de todas as linguagens. É muito raro alguém que não tenha característica de nenhuma, mas é importante você descobrir qual que mais se identifica com você. Segunda questão, os interlocutores do relacionamento. Eu vou dar um exemplo bem bacana aqui para a gente começar a entender linguagens do amor e como é que isso funciona no relacionamento. Imagina um americano e um chinês conversando, aonde nem o chinês nem o americano falam o idioma do outro. Como é que é esse papo aí? Não rola, né? Não, nem gesto, né? Difícil, né? Se tiver Google, pode ser que resolva alguma coisa ali. Mas vai resolver por muito tempo? Se fossem casados, vai dar certo isso daí? Pode dar certo? Como que pode dar certo? O que precisa ser feito? Um entender a linguagem do outro. Um precisa aprender a linguagem do outro. É possível aprender a linguagem do outro? É possível. Mas dá trabalho. Tem que ter esforço. Precisa querer. E sabe qual é o combustível de querer aprender a linguagem do outro? Estou fazendo uma analogia, mas isso é o que acontece dentro da casa da gente. Sabe qual é o combustível para que você consiga ter esforço, dedicação, tempo e vontade para aprender a linguagem do outro? Qual é o combustível? Amor. Isso é amor. Quando a gente conhece o namorado novinho ali, a namorada, né? Existe uma coisa chamada paixão, que não tem nada a ver com amor. Existe uma coisa chamada também atração física, também não tem nada a ver com amor. Ainda mais hoje em dia, menos ainda, né? Na década de 70 era pior, mas hoje nem existe mais. Isso tudo mantém um combustível durante um tempo, mas não vai manter um relacionamento por um período prolongado de tempo. A paixão não é um combustível para isso, o combustível para isso é o amor. E a gente vai começar a entender o que é o amor. O amor nada mais é que a soma do comprometimento com o esforço. Você casa, paixão, atração, né? Você vai numa balada, né? Ninguém olha pro outro e fala assim, eu te amo. Não, né? Não, a atração física é a primeira coisa. Depois vem a química, né? Tem uma série de situações e você acaba se relacionando com aquela pessoa. Aí depois entra num sistema de paixão. A paixão é... Você esquece todas as linguagens do amor, né? E tudo vale para aquela pessoa. Aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo, é a pessoa que eu vou viver o resto da minha vida. Só tem ela, nada mais existe, não tem mais estudo, não tem mãe, não tem pai, só tem aquela pessoa ali. Isso dura um tempinho, depois acaba. Se tiver amor, continua. E o que é o amor? Comprometimento mais esforço. O Anderson falou ali, tem que entender o outro, né? Tem que se preocupar, tem que agradar, tem que ouvir, né? A gente falou da escutatória, eu vou contar outra história aqui então da questão da escutatória aqui. Então, quando você faz tudo isso, o resultado dessa química é o amor. Por que tem gente aí com 110 anos vivendo um relacionamento de 50, de 60? E você olha aquelas pessoas, são as pessoas mais felizes do mundo, né? Pra gente entrar aqui e começar a falar da primeira linguagem do amor, eu vou só contar uma historinha sobre essa questão da escutatória aí. Pessoal de publicidade e comunicação aí, eu costumo fazer isso na pós-graduação de comunicação, é um exemplo legal para a gente não esquecer isso daí. Se eu chegasse para uma criancinha de 2, 3 anos de idade e eu fosse explicar para ela como que um ser é gerado na barriga da mãe, se eu fosse usar academicamente, teoricamente, da forma correta, fosse se explicar cientificamente para ela, eu ia sentar ela ali e ia começar a usar todos os recursos do professor, né? Áudio, multimídia, né? Exemplos e palavras. Eu ia falar mais ou menos para ela assim, olha, aqui dentro o processo funciona assim, na balada sua mãe olhou para o pai e aí tiveram uma atração sexual, e aí atração pessoal, né? E isso levou ao ato sexual, e aí vou descrever o ato sexual para ela, cientificamente, como que funciona. Depois de descrever o ato sexual, vou explicar sobre a ejaculação, a corrida dos espermas, né? Depois a ovulação, multiplicação de células, e vou mostrar exemplos, né? No final, a gente vai chegar na gestação, para encurtar a história aqui, que é uma história longa, vai chegar na gestação, vou explicar para ela como é um parto.
Um dia desse eu mostrei um vídeo de parto para minha filha, ela ficou 3 dias sem falar comigo. Daí vou mostrar para ela. E vou mostrar cesariana e parto normal. Né? E vou mostrar como é que funciona ali, explicar tudo cientificamente. Depois ela vai descobrir que a primeira coisa que acontece quando uma criança vem ao mundo é tomar um tapa na bunda. Acho que hoje nem toma mais, né? Mas ela já nasce apanhando. Ela vai descobrir, ela nem lembrava disso daí, né? Mas ela vai descobrir isso agora. Quando eu acabar de explicar, ela não entendeu nada do que eu falei. Ela vai ainda ficar traumatizada pro resto da vida. Casar nem pensar. Ter filho, então, Deus me livre, né? Expliquei da forma correta? Expliquei. Cientificamente, academicamente, expliquei. Serviu para alguma coisa? Não. Então a gente precisa falar a linguagem correta. Isso é escutar corretamente. Se você escuta corretamente, essa mesma explicação seria assim. Neném vem aqui. Vamos chamar de Gabriela, nome da minha filha. Gabi vem aqui. Mamãe está grávida. Tá vendo o barrigão? Tá vendo? Bota aqui o ouvidinho na barriga da mamãe. Botou? Pronto, está tudo explicado para ela. Ela já entendeu tudo. Ela sabe que ali tem a irmã. Ela sabe que ali vai nascer alguém que vai se relacionar com ela. Ela já entendeu que aquilo ali é um fruto do amor dos pais. A gente precisa escutar assim. Não escutar as palavras, escutar os sentimentos. E isso está muito relacionado com as linguagens do amor. Vamos falar sobre a primeira aqui. O passador está aí, Anderson? Vamos falar um pouquinho da primeira aqui, então. Palavras de afirmação. Elogie sempre. Isso é muito básico, né? Isso é mais complexo do que isso. As palavras de afirmação estão muito relacionadas à PNL, a programação neurolinguística. A forma com que a gente coloca as palavras vão dizer como que essa pessoa que ouviu, o interlocutor, vai responder. A reação da tua ação vai depender das palavras que você usar. Mas tem um problema muito grave com quase todas as linguagens do amor e com quase tudo que a gente faz nessa questão de programação neurolinguística, é que não são só aquelas palavras. Se você faz com a sua esposa, ela vai fazer do mesmo jeito com os seus filhos. Os seus filhos vão fazer com os filhos deles. E os seus netos vão fazer com os filhos deles. Daqui a 200 anos, eles estão discutindo do mesmo jeito, como o Anderson falou aqui, porque não foram palavras que foram ensinadas. Estão aqui numa palestra, estão recebendo orientação, mas foram mostradas, e essa vai ser a verdade dessa geração. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de uma coisa chamada perpetuação. Para que a gente veio ao mundo? Quando a gente faz administração, plano de negócio, né, a gente vai lá e descobre os propósitos do negócio. Para descobrir o propósito do negócio, para montar um plano de negócio, você precisa primeiro saber os seus propósitos de vida. Como o Anderson falou aqui, se tu não sabe nem o que tu vai fazer na vida, o que tu vai fazer na empresa, né? Com a vida dos outros ainda, que são os seus funcionários. Quando a gente fala de propósito de vida, as pessoas falam como o Anderson falou, quero ter um carro, quero ter uma casa. Eu entrevisto pessoas, adolescentes, aí, 17 anos, que eu pergunto assim, qual é o plano para os próximos 5 anos? Ele fala assim, casar, ter minha casa, meu carro e viajar para a Europa. Eu falei, pô, me ensina essa receita aí, né? Com 17 anos que eu quero aprender também. É uma total alienação. Se a pessoa está pensando assim, ela não vai correr atrás do propósito, porque ela já acha que isso vai acontecer. E aí não acontece, ela fica frustrada, mas isso é uma outra questão que a gente deixa para os nossos colegas psicólogos resolverem depois. Mas a palavra de afirmação, simplesmente, muito mais do que um elogio, é você tirar a negativa da frase. Vou dar um exemplo para vocês. A sua esposa, Guilherme, como é que é o nome da sua esposa? Graziele. Graziele. Grazi. Grazi, legal. A casa de vocês tem 2 andares? Legal. A Grazi está lá no quarto, os quartos são em cima. Isso. A Grazi está lá. E aí vocês estão... Conhece lá, por acaso? Não, mas isso aqui é muita experiência, né? A Grazi está lá no 2º andar, está lá vendo o RBA, né? Assistindo ali a programação. E aí vocês estão preocupados com a Celeste, né? Porque cada dia vem um lançamento novo ali e a conta está alta. E aí a Grazi sai, e a Grazi, de repente, ela não ia descer. Ela ia fazer umas coisas lá em cima. Mas ela fala assim, puxa, esqueci aquele negócio lá no fogão lá. Eu vou descer rapidinho e já volto para continuar fazendo. Isso é ela, tu não sabe disso. E aí volta aqui em cima de novo
para terminar o que eu estava fazendo. Quando a Grazi bota o pé na escada, Guilherme já disse, você vive deixando a luz acesa. Mais uma vez você deixou a luz acesa. Você nunca desliga a luz. Você vive deixando a luz acesa, já nasceu deixando a luz acesa. Isso não é uma verdade, nunca vai ser uma verdade. Mesmo que ela seja uma pessoa que sempre deixa a luz acesa, nunca vai ser uma verdade. Você nunca desliga a luz. Será? Será que ela nunca desligou a luz? Então, mesmo quando isso é um pouquinho de verdade, nunca vai ser verdade quando você coloca a negativa na frase. Então, isso, você não sabe o que ela pensou. E ela vai falar assim, pô, Guilherme, também não sabe nem o que eu vou fazer lá embaixo, fica falando pelos cotovelos aí. Ela já podia descer discutindo contigo. Não, só vou deixar o negócio no fogão, vou voltar de novo, eu tenho que fazer lá em cima. Agora, se ela tem um pouquinho de inteligência emocional, conhece um pouquinho disso que a gente está falando aqui, talvez ela fale, não, mas a linguagem do Guilherme. Então não vou discutir. Eu sou coach, né? Então minha mulher fala alguma coisa pra mim, eu, sim senhor. Sim senhora, tá tudo certo. Não vou discutir, né? Porque eu vou ter que aprender a falar a linguagem dela ali. Mas isso não acontece com 99,99% dos casais. A não ser que algumas linguagens sejam nativas. Você vai ter um relacionamento com pessoas que praticam e se identificam com a mesma linguagem que você? É muito raro. Acontece, mas é muito raro. Quase sempre são pessoas que têm, por diversos motivos, né, diversas situações de vida, praticam outras linguagens. Inclusive questões de natureza, realmente, também. Então, essa aqui é a primeira linguagem do amor, primeira LA, palavras de afirmação. Se vocês pegarem para ler um pouquinho sobre programação neurolinguística, vocês vão aprender bastante sobre isso também. Tá? Então, antes de perguntar, Guilherme, você nunca deixa a luz, você sempre vive deixando a luz acesa, né? Faz diferente. Né? Vai lá e apaga a luz. Porque ela vai ver, ela vai perceber, e aí talvez ela vai ter filho, não, Guilherme, eu já ia subir de novo. Ah, tá, não sabia, mudou, agora não tem... Acabou. Acabou a história. Houve carinho, isso é amor. Você se preocupou em apagar a luz, mas não vou estressar ela por causa disso. Vou ali e apago a luz, né? O Anderson está vendo o Grêmio lá, tomando a cerveja, larga ali um pouquinho rapidinho, vai lá e faz. Isso vai fazer com que vocês comecem a um se comprometer com o outro, um demandar tempo a favor dessa outra pessoa, e isso é amor. O amor não é aquela paixão que a gente estava falando, o amor é isso aí. O amor é esse comprometimento. Vamos ver a segunda linguagem aqui. Tempo de qualidade. Muita gente fala qualidade de tempo. Inclusive na RBA lá o pessoal fez umas chamadas e meio que se confundiram ali algumas vezes ali. O tempo aqui é na frente mesmo, tá? Porque o tempo ali está na questão quantitativa. Qual é a quantidade de tempo que você dedica, qual é a quantidade de tempo de qualidade que você dedica à pessoa do seu relacionamento. Seja sua esposa, seja seu filho, seja a pessoa que você quer ter um relacionamento bom, possível, positivo. É muito difícil no dia a dia a gente ter tempo para ficar com as pessoas. Eu dei um exemplo aqui da questão lá da história em Ruanda, lá na África, mas para a gente ter essas referências também. O militar, para chegar lá em Luanda, ele viajou 6 meses num porta-aviões. 6 meses, dentro d'água. Durante uma travessia dessa, eles atravessam uma coisa chamada Mar Morto. Eu vi um relato de um oficial, inclusive de relacionamento muito pessoal meu, que ele dizia assim, poxa, descobri por que é Mar Morto. Porque eu olho e não tem uma marolinha na água. Eu olho em volta 360 graus e não vejo nada. Eu tento ouvir e não ouço nada. E ele já está 3 meses ali. Os caras voltam da guerra, vão direto pro tratamento psiquiátrico, né? Muita gente nem volta depois para ativa novamente. Essas situações, pensa esse cara, ele vai voltar depois de 6 meses. E se bobear, vai direto para o hospital, não vai nem para casa, né? Eu sou filho de naval, e eu me lembro como se fosse... Vocês devem ter visto na internet aí recente, um vídeo do militar americano, onde ele chega na escola do filho, o filho está numa academia, né? Exercitando luta. E aí ele chega, ele está mascarado, né, tá vendado, e aí vê que o garoto pula para cima dele. Eu vivi isso umas 350 vezes. A sensação de ver o militar voltando da guerra, onde a gente não sabia nem se ele ia voltar ou não, é uma descrição, uma referência, que não adianta eu contar para vocês, que vocês não vão saber como é. Isso vai fazer com que a gente garanta hoje
que eu garanta para os meus filhos mais tempo de qualidade. Então, legal, vocês estão tendo uma palestra, estão tendo orientação, se vocês quiserem buscar isso, vocês vão conseguir também. Até ter experiências quanto a isso. Não precisa passar por isso para ter isso. Mas o tempo de qualidade é isso. Né? Como é que a gente dedica tempo de qualidade? Vou falar para você. Ó. O Anderson mostrou uma foto ali do casal na mesa, onde estão com o celular na mão. Né? Eu vou dar um outro exemplo parecido com esse. Você está sentado no sofá assistindo Netflix. Quem assiste Netflix aqui? Netflix disse para mim que era mais. E aí tá um de um lado. Netflix é ruim, que a gente fica procurando. Não é ruim, é bom pra caramba, né? Mas o ruim do Netflix é que você fica procurando filme e você nunca descobre o filme que você quer ver. E é um silêncio ensurdecedor. Podia ter uma musiquinha ali, né? Porque o cérebro está acostumado com barulho ali. E aí você acaba, daqui a pouco você larga o controle, tá? Você de um lado com o celular, sua mulher do outro com o outro, e o seu filho no quarto lá, na segunda tela do Netflix, também com o celular, e ninguém assistindo nada, né? O que é dedicar tempo de qualidade? Eu chegar e chamar a minha esposa e falar assim, olha, vamos ver aquele filme comigo? Então, eu tenho que dedicar o tempo a ela. O meu tempo tem que ser cedido para ela. Então, toda vez que você pensa no seu relacionamento, no seu marido, na sua esposa, no seu filho, filha, vamos no parquinho lá andar de bicicleta. Ah, eu tô cansado, vim do trabalho, vou pro parque, um sol do caramba. Eu já vim do Rio há muito tempo, não quero mais sol, né? Já tô gostando do frio. E aí você leva ela sabe, ela entendeu que aquele tempo é para ela. Toda vez que o seu interlocutor entende que o tempo da atividade é para ele, você está praticando tempo de qualidade. Então, independente do que você faça, tem que deixar muito claro que aquele tempo é exclusivamente dedicado ao teu interlocutor. Então, você está ali sentado lá com o telefone e você olhou nos olhos do seu relacionamento ali. Esse tempo é de qualidade. E aí pode ser curtinho, mas por isso na frente aí tem que acontecer frequentemente. Esse resultado é incrível. Mas o mais legal disso não é o teu relacionamento. A gente faz uma coisa que eu gosto de falar bastante, que é se perpetuar. Porque você, além de ceder o tempo e o teu relacionamento entendeu que isso é legal, você falou a linguagem dele, ele vai praticar isso também. Ele vai praticar com os coleguinhas da escola, vai praticar com os filhos, e o filho dele vai praticar com os filhos, e com os filhos, e com os filhos. Você vai perpetuar o teu relacionamento para o resto da vida. A gente fala muito, eu escrevi um livro porque eu quero perpetuar. Eu dou palestra porque a gente quer perpetuar isso daqui. A gente vive, né, como professor, dando conhecimento porque é uma forma de se perpetuar. Da mesma forma, quando você pratica essa linguagem do amor, você se perpetua. Se eu estou aqui falando para vocês hoje, essa aqui é a primeira linguagem do amor, estava todo mundo dormindo já, e não preocupados com nada. Agora, a partir do momento que vocês percebem que a gente está preocupado em passar realmente a informação para vocês, muda tudo. Muda tudo. O tempo passa mais rápido, vocês realmente recebem informação e o resultado acontece. Bacana? Dedique tempo de qualidade ao seu relacionamento. Muito fácil isso daí. Pratiquem, vocês vão, isso é um vício, né? Vocês vão gostar a cada dia mais disso. Está lá no celular, faz o seguinte, eu faço algumas técnicas de memorização, né? Eu faço assim, toda vez que eu estiver em casa, eu vou decorar isso, né? Toda vez que eu estiver em casa, sentado no sofá, assistindo Netflix com o celular na mão, isso é um gatilho. Nesse momento, eu vou largar tudo e vou lá conversar com a minha filha. Façam gatilhos desses, receitinha de bolo, isso vai acontecer daqui a pouco naturalmente, e a sua filha daqui a pouco vai largar o computador lá dentro do quarto também e vai vir falar com você. Então isso funciona muito, e essa aí é a segunda linguagem do amor. Terceira linguagem do amor, dar presentes. Quem gosta de receber presente aqui? Se alguém não levantou a mão, tem um colega psicólogo aí, pode resolver. É muito legal receber presente, mas é muito legal dar presentes também. Essa linguagem, tem algumas pessoas que por natureza, ou por experiência realmente de vida, elas se identificam muito com essa linguagem. Só tem um problema, isso pode sair muito caro.
Não porque você vai comprar muito presente, né? Mas porque o resultado disso pode levar a uma coisa chamada materialista. Então, se você transforma o que é uma linguagem do amor, de dar presente, dar agrados, em uma coisa material, existe um interesse em cima disso, a gente sabe que quase ninguém é assim, né? Mas me contaram que tem gente assim. A gente acaba criando um problema, ao invés de uma solução. Então, dar presentes tem que ser enxergado da mesma forma que a gente olhou o tempo de qualidade. A pessoa precisa entender que você perdeu um tempo pensando nela. Não é o presente que vale. Quando você vai comprar um presente para alguém, primeiro você fala assim, lembrou dela? Não. Se você não tivesse lembrado dela, você não ia comprar um presente para ela. Então você pensou nela. Então você perdeu um tempo, investiu um tempo pensando nela. As pessoas que se identificam com essa linguagem, elas entendem isso. Quando você traz um presente para ela, ela fala assim, poxa, ele lembrou de mim. Antes mesmo de abrir a caixa, eu devia qual é o presente. E ainda mais, né? Quando você foi comprar o presente, você teve que pensar que presente comprar. Vou comprar uma camisa? Então você, de novo, investiu tempo pensando nessa pessoa. E quando você dá o presente para ela, você tem aquele agrado ali, aquele prazer de ver a satisfação dessa pessoa pensando nisso. Ele pensou em mim. Ele ficou um tempão no shopping procurando para comprar isso. E o presente que você comprou é alguma coisa realmente que ela se identificou, aí você praticou essa linguagem de forma eficiente demais. Então é dar presente nesse sentido. E aí pode ser um agrado, pode ser um presente caro, realmente não importa isso. Importa que a pessoa, quem você está tentando se comunicar, precisa entender que você perdeu um tempo pensando nela. Que você pensou nela. Que você investiu tempo, perdeu não, né? Investiu tempo naquela situação ali. É lógico que essa pessoa precisa se identificar com essa linguagem, né? Porque tem gente que você dá presente e já tá, ó, dele. Né? Não tá nem aí. Poxa, mas eu perdi muito tempo para comprar isso. Ah, mas sabe que eu não gosto disso. Aí tu compra flores. Ah, pra que flor? Vai estragar, vai morrer. Aí tu compra chocolate, eu não gosto de chocolate. Então se a pessoa não fala aquela linguagem de amor, não adianta. Então por isso que é importante o teste aí, para a gente identificar que linguagem a gente fala, mas acho que ficou claro aqui como é que isso funciona. A quarta e penúltima, a gente está indo para os finalmente já, né? Essa eu gosto muito. Né? Formas de servir. Existem algumas traduções diferentes aqui, eu gosto dessa daqui. Formas de servir não é obrigação. Muitos professores, quando abordam essa questão, eles falam assim, é você cumprir com as obrigações de casa. Não. Primeiro que a palavra obrigação está riscada lá na PNL, é aquela questão da negatividade, né? Não existe. É formas de servir. Servir, de novo, é querer, é gostar, é estar satisfeito de fazer. Então não pode ser uma obrigação de forma alguma. Né? É lógico que algumas formas de servir podem ser consideradas obrigações de casa, mas você não enxerga como obrigação. É uma coisa que você faz com prazer. Essa linguagem, algumas pessoas têm por natureza, outras desenvolvem, mas é muito comum a gente identificar essa linguagem em pessoas mais velhas. Pessoas que já têm uma certa idade. É porque ela vai recebendo mais maturidade e ela vai querendo entender essas coisas e ela começa a procurar a forma de servir. É muito comum, uma história que é muito corriqueira, você vai na casa da sua avó, né, e aquele prato de arroz com feijão é o prato de arroz com feijão mais bonito que você já viu na vida. Você não troca ele por nenhuma churrascaria lá do Rio de Janeiro ou de Porto Alegre. Então ela vai lá, bota arroz com feijão, não tem mais nada na geladeira, mas ela pega aquele grãozinho de folhinha assim, verdinha, bota no meio assim. Aí tinha um tomatinho e cereja, ela põe em cima. Tu nem gosta de tomate cereja, mas ela põe aquilo ali. Aí põe um guardanapo e põe uns talheres arrumadinhos ali. Isso é forma de servir. Isso é carinho. Por que ela faz isso? Não é obrigação. Ela faz porque é a maneira, é a linguagem que ela se identifica para servir. Quando a gente vai ganhando mais maturidade, a gente ficando com mais idade, a gente começa a praticar mais esse idioma, mais essa linguagem. Uma outra, aí você vai colocar o lixo para fora, lavar a louça, né? Você vai ajudar na arrumação da casa de forma consciente e prazerosa. E aí, de novo, você tem que se preocupar se essa linguagem é praticada dentro de casa.
Porque senão daqui a pouco tu vira um escravo mesmo e tu não está praticando linguagem nenhuma, né? Então, a pessoa tem que perceber. Não adianta eu ir na casa da minha mãe, chega lá e ela faz aquele prato bonito, não sei o que, tal, arroz com feijão e miojo. Né? Mas ela bota o pratinho, arrumou, né? E aí eu chego lá para comer e falo, pô, só tem isso? Pô, eu fico 5 anos sem vir aqui, quando eu venho, arroz com feijão e miojo. Me falava que eu mandava dinheiro, eu trazia comida de casa, então vamos pedir uma pizza, né? Então não adianta. Você precisa identificar as linguagens para poder praticar. Beleza? Claro. Show? Dúvida nessa questão aqui? Bacana. Última linguagem. E essa linguagem é muito complexa de entender, que é o toque físico. Aí todo mundo já olha lá, como o Anderson comentou aqui, para a questão da relação sexual, né? É óbvio que a relação sexual é necessária, é importante e precisa acontecer. Mas quando a gente fala de linguagem do amor, a gente está falando de novo da questão do carinho, do prazer de estar juntos. Sabe aquela criança que gosta de dormir na cama da mãe e do pai? Sabe isso? Já viram? Já ouviram falar isso? E de repente ela faz 5, 6, 7 anos. Não existe isso, me contaram que acontece isso, né? Às vezes ela faz 10 anos e ela ainda está querendo. Ela só sabe que ela não pode dormir lá, mesmo assim ela não consegue. Ela quer ir para lá para poder dormir na cama do pai e da mãe. Aí você pergunta, mas por quê? Uma vez, um dia desse eu perguntei para minha filha, mas por que você quer dormir aqui? Tua cama é tão melhor, sozinha, não é apertada. Minha filha é do meu tamanho já, com 10 anos de idade. Por quê? Ela fala assim, eu não sei. Quando eu estou lá, eu sonho com coisas ruins. Quando eu estou aqui, eu não sonho. Deixa de ser mentirosa, Gabriela. Ela fica inventando alguma justificativa, porque não tem justificativa. É simplesmente pelo carinho, que não é atração sexual ou física, de estar junto. Quando a gente está naquela fase do amor inicial, da paixão, você quer ficar só ali. Você não sente fome, você não sente sede, né? Você não sai do quarto, você fica lá o dia todo. Mãozinha dada, tá tudo certo. Você pode ficar vidas ali, segurando a mãozinha daquela pessoa ali. Como eu faria com a minha filha. Se ela tivesse sentado do meu lado, eu não quero fazer mais nada. Porque essa linguagem é falada. As crianças falam muito essa linguagem do toque físico. A gente às vezes não entende isso, não se preocupa. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho para a gente poder entender definitivamente essa linguagem aí e a gente já parte para os finalmente. Primeiro eu quero que levantem somente os casais. Quem está casal aí, levanta por favor. Tem bastante, hein? Vamos lá fazer companhia. Vai lá. Os casais levantados? Infelizmente o resto que ficou sentado, né? Continuem tentando, né? Que vocês chegam lá. Pessoal, o pessoal que está sentado, que não é casal, ou nunca foi casado, observem o que vai acontecer. Vocês serão os juízes. Legal? Casal. Aqui deve ter casal de novinho, casal de muitos anos, casal que não aguenta mais, casal que pratica a linguagem, casal que não pratica a linguagem. Legal. Eu vou pedir uma coisa muito simples para vocês. Lembra da paixão? Lembra lá, porque é isso que vocês vão ter que fazer agora. Primeira coisa muito simples, eu quero que vocês olhem um nos olhos do outro. Sem rir, é sério. É a sua vida que está aí. Olhem nos olhos. Pelo menos por 5 segundos. Esse casal aqui é show de bola. Legal. Bacana. Não precisa se beijar, não, nem tirar a roupa. Tá tudo certo. Já acabou aí? Foi rápido assim? 5 segundos. Tu contou, né? Você foi contar mesmo. Tá bom, beleza. Pronto, legal. Agora eu quero que vocês deem um abraço. Não comecem. Pelo menos por 10 segundos. Mas um abraço fraternal de amor. Vamos lá. Solteiros, prestem atenção. Um dia vocês poderão fazer isso também. Legal, bacana. Pode larga, gente. Larga, chega. É só um exercício. Ou deu calor ali, ó. Legal. Podemos sentar. O Guilherme falou que eu sabia aqui da casa dele, né? E vocês vão achar agora que eu fiz mágica aqui, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Sabe o que aconteceu?
A grande maioria de vocês têm intimidade, vocês são casais. A grande maioria de vocês sentiram um prazer absurdo. Não sentiram nenhum tipo de constrangimento em olhar nos olhos. A grande maioria de vocês abraçou com muito carinho. Talvez alguns até se emocionaram aqui nesse ato, né? Eu vou fazer uma pergunta antes de dizer o que aconteceu. Há quanto tempo vocês não faziam isso com seus esposos? Quem não fez há mais de 10 horas, levanta a mão aí. Não vão, né? Legal. Agora eu vou falar o que aconteceu. Alguns, mesmo tendo relacionamento, tendo intimidade, sentiram-se constrangidos em olhar um no olho do outro. Mesmo tendo intimidade, sentiram-se constrangidos. Abraçar, então, nem se fala. Sabe naquela primeira aula de faculdade, que o professor chega e fala assim: agora eu quero aprender você, levanta todo mundo, vamos abraçar, dá as mãos, não sei o quê. O pessoal de RH, a gente trabalha com recursos humanos, faz isso o tempo todo, né? E as pessoas, elas entram envergonhadas e saem lá sem vergonha. Porque aprende mesmo como lidar com gente, né? Por que isso acontece? Porque não se pratica. A gente está ali o tempo todo só no dia a dia, na correria, no dia a dia, no dia a dia, na correria. Então a gente precisa exercitar mais. Esse tipo de exercício é toque físico. É estar junto. Quando você pratica isso mais vezes, você fica sem vergonha. É isso mesmo. Tem que ficar sem vergonha. Agora imagina se vocês não se conhecessem. E aí a gente pedisse para fazer o mesmo exercício aqui. Ia ter muito mais gente, muito mais constrangida. E iam ter algumas pessoas que se sentiriam muito bem. Porque elas já praticam aquela linguagem. Só para vocês entenderem que é da natureza. Eu tenho uma colega de pós-graduação, aluna de pós-graduação, que quando ela chega, a turma fica em pé e aplaude. É isso mesmo. A aula começou, já está rolando a pós-graduação. Eu estou lá dando aula. Ela entra, o nome dela é Jane. Ela entra, aluna da Unicel de Blumenau. Ela entra na sala, atrasada, todo mundo levanta e aplaude ela. Um dia desse ela está fazendo aniversário, o pessoal cantou parabéns, meia hora lá, e eu esperando acabar aquele hora. Eu também, né? Ah, legal, bacana. É uma pessoa de natureza, de linguagem, de toque físico. E aí, não contente só em aplaudir ela passa em cadeira abraçando todo mundo. Abraça e 2 minutos de abraço e volta. Acabou a aula, né? Eu fico na fila esperando o abraço também lá. Natureza, linguagem do amor. Ela pratica. Ela é aluna de recursos humanos, então talvez ela faça isso até como uma forma proposital aí para poder realmente exercitar e realizar esse tipo de ação. Pessoal, essas são as 5 linguagens do amor que embasam aí o trabalho que o Anderson fez no início. E a gente vai só pedir para vocês agora um pouquinho mais, que a gente vai fazer um exercício rapidinho com vocês e a gente já pode ir para casa. O pessoal está com fome já, e eu falei um pouquinho mais. Ai, meu Deus do céu, mais tempo. Só queria pedir uma coisa antes para vocês. É como, quando a gente acabar o exercício aqui, o pessoal vai estar bem animado aí, já começar a sair. A gente precisa fazer aquela selfie padrão, né? Tá no contrato. Vamos fazer agora, porque depois fica mais difícil, tá? Pode ser? Vamos fazer, pega aí o celular. Ah, vai? Então vamos correr antes. Quem vai jogar? Jogo de quem? Colorado. Não temos compromisso com o Colorado sobre isso, então vamos continuar aqui. O meu Flamengo está classificado, já tá tudo certo. Vamos lá, vamos fazer? Vamos levantar a mão todo mundo aí? Levantar a mão, eu também tenho que sair, Anderson. Todo mundo de mão pra cima aí, ó. Tem que cuidar o vídeo que alguém quebrou aqui, não sei quem foi. Eu tenho que sair, tá? Você vai fazer a foto sua. Só vai sair ele na foto. Todo mundo, ó, mal aparece meu olhinho ali, ó. 1, 2, 3 e... Vamos tirar outra pra cá agora. Vai ficar até amanhã pra gente tirar foto. Tá, vou tentar várias aqui, ó. Todo mundo vai aparecer. Encosta mais aqui os dois ali. Isso. Calma, rapaz. Lá atrás pegou, ó. Vamos pegar aqui. Só vamos fazer uma montagem de selfie depois, hein? Tá bom, Anderson, chega de foto. Jogo de bola. Vamos lá. Passa o microfone pra mim, por favor. Ah, tá. Muito obrigado. Opa, passou ali. Só dá o play. Vamos lá então, pessoal. Pra gente fechar aqui esse nosso encontro
encontro. Como é que é o nome? Eu vou querer contar uma historinha para vocês, mas essa historinha ela só vai funcionar se vocês interagirem comigo. Eu vou contar para vocês, eu tenho até umas 11h30 para comentar, pode ser, né? Não tenho pressa nenhuma, estou de boa. Tá? Eu vou contar para vocês a história do garotinho chamado Amor. Mas para que a história funcione, cada vez que algumas palavras aparecerem, vocês precisam interagir uns com os outros. Tá? Então, cada vez que aparecer a palavra paz, eu gostaria que vocês apertassem as mãos de quem está a um lado, de quem está ao outro, de quem está atrás, enfim. Apertem as mãos uns dos outros, sempre lembrando de olhar um para o outro. Tá? Vamos tentar praticar essas nossas linguagens, esse nosso toque, tá? O gesto do toque no nosso dia a dia. Então, só tem que ser rapidinho, né? Rapidinho, vai continuar falando e vocês jogo rapidão. Quando aparecer a palavra amor, vocês vão abraçar. Os casais, cara, vão aproveitar esse momento para sentir aquilo que sentiram agora há pouco. Eu não vou poder, desculpa. Tá? O Davi me representa, tá? Mas então, um abraço quando ouvirem a palavra amor. Quando ouvirem a palavra sorriso, mas é para dar uma gargalhada gostosa. Tá? Não é a gargalhada do Coringa, é uma gargalhada de verdade. Tá? Com vontade. Tipo aquela, sei lá, aquele momento que vocês conheceram. Grêmio uma risada perdeu, divertida aí. perdeu. Ó, viu aí essa gargalhada que tem? Tá vendo? Tô falando como é que funciona. Você pode gargalhar. A sociedade está encerrada a partir de agora. Gargalhada é perfeita. Legal, tá? Então uma gargalhada legal, uma gargalhada gostosa. E quando vocês ouvirem a palavra felizes, eu quero uma salva de palmas, beleza? Então eu vou contar pra vocês a história do garotinho. Ô, Anderson, só porque todo mundo de pé, né? É verdade, né? Fica mais legal, né? Aí eu não preciso ficar circulando pra lá também e fica todo mundo... Evandro, tá conseguindo pegar aí tudo? Maravilha. Então vamos lá. Vou contar a história pra vocês do garotinho chamado Amor. Era uma vez um garotinho chamado Amor. Não, não é Davi, é Amor. Tá? Amor, amor, amor. Boa. Tá? Este garotinho vivia querendo saber aonde estava a paz. A paz, a paz. Podem cumprimentar os outros também, não só o casal que veio junto, podem cumprimentar os demais, isso. Tá? Num belo dia, o garotinho chamado Amor, percebeu que só iria encontrar um sentido para sua vida quando descobrisse aonde se encontrava a paz. A paz, isso. E ele resolveu então sair em busca dela. Mas ele ainda era muito novinho, muito pequenininho ainda. Ele deixou esse sonho para depois e foi para a escola. E quando ele foi para a escola, ele encontrou muitos dos seus amiguinhos de escola com um sorriso no rosto. Boa, boa, legal, isso aí. E quando ele se deparou com seus amigos sorrindo para ele, ele sentiu algo diferente. Uma paz que vinha de dentro do seu coração. E aquilo fez com que ele sorrisse. Sorriso, muito. Sorriso. Ele desse um sorriso, meu bem. Tá? E vocês sorriram junto comigo? E quando os amiguinhos dele viram ele sorrindo, ficaram curiosos e perguntaram: Amor? Não precisa agora, eu só vou repetir para dar ênfase, né? Amor, por que estás sorrindo tanto? Finalmente encontraste a paz? A paz? A paz? E então o amor respondeu: sim, querem que eu lhes conte como? Desculpa, o amor respondeu: sim, querem que eu lhes conte como? Pois eu descobri a paz ao... A paz. Eu descobri a paz ao ver os seus sorrisos. E tenho certeza que quanto mais vocês sorrirem, mais vocês serão felizes.
Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. De todo o coração, a gente espera que essas palavras que a gente trouxe aqui para vocês não só iluminem a vida de vocês, mas tragam um caminho de paz, de amor, de muitos sorrisos e principalmente de felicidade, seja para os casais, seja para vocês mesmos, seja para as famílias.